Fenrir. Um romance de gárgula protetora. Um conto da série Coração de Gelo. Escrito por Demelza Calton. 1. Esta noite era a noite em que Fenrir dava seus primeiros passos no caminho para ser mais do que um escravo, ele dizia a si mesmo, enquanto entrava na casa comprida do Jarl. Ele se lembrava de quando era a única casa comprida, mas agora havia várias, cercando as paredes externas do forte. Trouxe mais lenha para o fogo, senhorita Astrid, disse ele alegremente, adicionando a pilha já empilhada contra a parede. Ele tinha ficado entediado de ficar de guarda, então pegou um machado e foi trabalhar. Ninguém podia se aproximar da porta sem que ele visse, e ele ainda pôde fazer algo útil. Astrid olhou para cima. Obrigada, Fenrir. Ela voltou a escovar o cabelo. Sabe, você poderia ir e se juntar à festa se quiser. Não precisa me fazer companhia. Posso manter o fogo aceso aqui até que meu pai termine com seus convidados. Mesmo se eu quisesse, não poderia, senhorita Astrid. Prometi ao seu pai que a protegeria, e sou fiel à minha palavra. Ele se endireitou orgulhosamente. Sabia que seus ombros não eram tão largos quanto os de alguns dos melhores guerreiros do Jarl Erik, ou mesmo do próprio Erik, mas sabia que era apenas uma questão de tempo. A aldeia de Erik era próspera, onde nem mesmo um filho de escravo como Fenrir passava fome. Certamente você pode me proteger dentro da casa comprida tão bem quanto fora. Venha, sente-se ao meu lado e me divirta. Todos os músicos e contadores de histórias da aldeia estão na festa, entretendo Nijal e seus homens, enquanto tudo o que tenho são peixes secos para me fazer companhia. Ela deu uma palmadinha no pequeno banco ao seu lado. Seu cabelo brilhava à luz do fogo como ouro fiado. Ele nunca tinha visto nada mais bonito. Mas não ousava tocá-lo. Se um escravo tocasse a filha do Jarl, ele estaria morto pela manhã. Então Fenrir pegou o banco e o colocou do outro lado do fogo, de frente para ela. Gostaria que eu cantasse para você, senhorita Astrid? Ela riu tão forte que quase se engasgou. Por todos os deuses, não. Uma gaivota moribunda canta mais docemente que você. Ou eu, então pelo menos temos isso em comum. Não, me conte histórias sobre o que tem acontecido fora destas 4 paredes das quais meu pai insistiu que eu não posso sair enquanto nossos convidados estão aqui. É verdade que os homens de Nijal são gigantes? Fenrir balançou a cabeça. Eles não são maiores que nenhum dos nossos homens. Na verdade, acho que Bjorn é facilmente 2 vezes o tamanho de alguns deles. Não é de admirar que seu pai tenha concordado em deixá-los entrar no forte. Bjorn sozinho poderia conquistar todos eles. Ela suspirou enquanto colocava a escova de lado e começava a trançar o cabelo. Ainda assim, meu pai acha que é perigoso demais para mim aventurar-me para fora da porta, onde eles possam me ver. Fenrir sorriu. Claro. Você é o seu maior tesouro. Se mesmo um dos homens de Nijal a vislumbrasse, ele perderia a cabeça de amor por você, e todos os homens enlouqueceriam para possuí-la. Melhor estar segura aqui do que enfiada num saco e roubada. Eu sei, mas... Ela mordeu o lábio. Não diga ao meu pai que eu disse isso, mas quanto mais tempo ele me mantém presa aqui, mais começo a me perguntar se talvez não seria melhor correr o risco. Pedir por aventura. Ser roubada pelo homem certo, um guerreiro que me protegeria tão bem que eu não precisaria me esconder como tenho que fazer aqui. Astrid balançou a cabeça. Ou talvez eu esteja simplesmente enlouquecendo, presa aqui. Esqueça que eu disse algo. Uma caminhada pela praia me curaria de tais ideias malucas, mas não sei quanto tempo terei que esperar até que meu pai permita. Eu não tenho tais ordens. Ele só me disse para protegê-la. Se eu a levasse até a praia, certamente ele não se importaria. Todos estão na casa comprida grande, na festa, e estarão lá por horas ainda.
Poderíamos estar de volta antes que alguém soubesse que tínhamos saído. Os olhos de Astrid se iluminaram. Você faria isso? Fenrir não podia negar-lhe nada. Claro, senhorita Astrid. Foi por isso que a caminhada na praia, admirando o luar refletido nas águas tranquilas da baía, se transformou em uma curta viagem de barco até o pequeno ilhéu rochoso, para que ela pudesse procurar ovos de aves marinhas, embora Fenrir soubesse que não haveria nenhum, pois ele mesmo os tinha coletado todos na semana anterior à festa. No final, ele caminhou com ela para cima e para baixo, na minúscula praia sob os penhascos do ilhéu, observando a meia-lua se pôr sobre as ondas. Tão lindo, Astrid sussurrou. É difícil ver onde o céu termina e o mar começa. Como se a única terra que restasse fosse esta pequena rocha, com nós sobre ela, cercada por um mar de estrelas. A loucura o tocou então, dos últimos raios da lua poente. Pois certamente se ele estivesse em seu juízo perfeito, isso nunca teria acontecido. A parte mais bela desta cena é você, disse Fenrir antes de beijá-la. E por algum milagre que ele não merecia, Astrid o beijou de volta. Um momento perfeito, estendendo-se para sempre nas estrelas. Até que a boca de Astrid se separou da dele, mesmo enquanto ela se agarrava a ele. O que é aquilo? Ela sussurrou. Fenrir abaixou a cabeça. O beijo dela o tinha excitado tanto que ele não conseguiu se conter. Ele estava em posição de sentido para ela, pronto para deitá-la se ela apenas dissesse a palavra. Perdoe-me, senhorita Astrid, mas sua beleza e seus beijos me enlouqueceram. Do que você está falando? Ela o encarou. Estou falando daquilo. Ela apontou para a baía, onde Fenrir podia discernir barcos, deslizando silenciosamente com as ondas. Dezenas deles. Devem ser alguns dos pescadores, chegando tarde com sua pesca, disse Fenrir. Astrid balançou a cabeça. Não, todos os nossos barcos estão puxados para a costa. Meu pai insistiu nisso, antes de Nijal chegar. Aqueles não podem ser nossos homens. Temos que avisá-los. Ela inspirou profundamente, como se quisesse gritar através da água. Fenrir a agarrou, cobrindo sua boca com a mão para silenciá-la. Não podemos, ele sussurrou. O forte está muito longe. Eles não nos ouvirão. Mas os invasores sim, e há uma centena deles contra nós dois. Eles nos matarão, e isso não os atrasará em nada. Devemos ficar aqui em silêncio, e nos esconder até que seja seguro. Ela mordeu com força a mão dele e se libertou de seu aperto. Você prometeu que me protegeria. Agora age como um covarde, quando poderia realmente ter que lutar contra alguém? Ainda assim saiu como um sussurro sibilado, ela podia não gostar, mas sabia que não queria que os invasores a ouvissem. Estou protegendo você, senhorita Astrid. Não posso lutar contra 100 homens e vencer. Talvez 10, ou 20 ou 50 caiam sob meu machado, mas bastaria um ficar vivo para levar você, e ele o fará. Pois um homem seria de fato um tolo se olhasse para você uma vez, e não caísse sob seu feitiço. Nem mesmo meu pai poderia lutar contra 50 homens sozinho, ela resmungou. Por você ele lutaria. Assim como eu e qualquer homem que o sirva. Não subestime o amor e a lealdade que você inspira, senhorita Astrid. Se ao menos amor e lealdade me truessem uma cama. Suponho que teremos que passar a noite aqui, nesta praia? Ela perguntou. Prepararei uma cama para você no barco, onde poderá dormir em segurança até amanhã, Fenrir prometeu. Quando ela estava bem acomodada sob um cobertor de lona, deu uma batidinha no espaço ao seu lado. Você também precisa dormir, Fenrir. A loucura verdadeiramente o havia dominado então, para que ele compartilhasse uma cama com a filha do Jal. Pois quando o amanhecer iluminou o céu na manhã seguinte, anunciou a morte de Fenrir. 2.
Traidor! Roubando minha filha durante a batalha. O que os homens de Nijal te prometeram? Exigiu já o Eric. Fenrir queria ter coragem de dizer ao pai de Astrid para perguntar a Nijal, mas a pilha de cadáveres na praia contava sua própria história macabra. Nijal e seus homens estavam mortos, seu ataque surpresa contra Eric fracassado. Pelo menos Astrid estava segura agora. Eu estava protegendo ela como você me ordenou, disse Fenrir. Ele não viu o golpe chegando, mas o lançou pela areia, fazendo-o cair aos pés de alguém. Fenrir ousou levantar a cabeça. Astrid. Ela testemunharia a seu favor certamente. Mas não, os pés eram menores que os dela. Estes pertenciam à bruxa, a velha e sábia mulher que Eric consultava sobre assuntos importantes. Antes que os homens de Eric pudessem levantá-lo ou desferir outro golpe, Fenrir se ergueu sobre os joelhos, agarrando a mão da bruxa. Algo duro lhe mordeu os dedos, um anel com uma grande pedra vermelha. Sem pensar, Fenrir pressionou seus lábios contra ele. Por favor, Mestra Kun, a senhora precisa acreditar em mim. Eu só estava protegendo Astrid. Tudo que eu sempre quis foi proteger Astrid. Eu jurarei minha vida para protegê-la, se for para ser punido. Por favor? Só peço que poupe minha vida. A bruxa tentou se livrar dele, mas o desespero lhe deu força. Ela conseguiu libertar sua mão, mas o anel ficou entre os dedos dele. Salve minha vida, faça de mim o protetor dela, e eu a protegerei enquanto viver, disse Fenrir. A bruxa cerrou os dentes, mas assentiu uma vez, rigidamente, como se não quisesse fazê-lo. Muito bem. Devolva-me meu anel, rapaz, e eu concederei seu desejo. Fenrir o ofereceu em sua palma aberta. Obrigado, Mestra Kun. Ela arrancou o anel dele e o colocou de volta em seu dedo, fechando a mão ao redor dele. Agora transformarei você no protetor dela. Ela mordeu o lábio com força, fazendo um filete de sangue escorrer, seus olhos escuros fixos nele. A dor o apunhalou, não uma, mas 1000 vezes, como se ela tivesse transformado seus ossos em fogo líquido. Tudo que Fenrir pôde fazer foi gritar até que a abençoada escuridão o tomou, e ele não soube mais de nada. 3. Mais uma batalha, mais uma vitória. Fenrir tinha sido o primeiro prisioneiro que seu pai capturara, mas estava longe de ser o último. Porém Astrid não ousava desobedecer-lhe. Sob os olhares penetrantes de seu pai e da Mestra Kun, ela realizava o ritual de sacrifício fundamental, que praticara pela primeira vez no corpo torturado de Fenrir. Ela já perdera a conta de quantos corações arrancara, mas seus nomes ainda ecoavam em sua cabeça. Hoje, enquanto colocava pedaços de permafrost gelado sobre o peito de cada um deles, ela adicionou mais 3 nomes à sua lista: Thor, Loki e Odin. Guerreiros ferozes, que ressurgiriam para defender o forte que ousaram atacar. Os guerreiros de seu pai carregavam os homens caídos para suas sepulturas, onde ficariam até serem chamados às armas. Astrid mantinha os olhos fixos no enterro, não ousando lavar o sangue e as vísceras de suas mãos até que o ritual estivesse completo. Ela podia sentir os olhos de Fenrir em suas costas, enquanto ele ficava afastado dos outros. Como ele estivera desde o dia em que a Mestra Kun o transformara em um homem-lobo, antes de fazer Astrid arrancar seu coração, para vinculá-lo a ela como seu protetor. Se não fosse pela ligação, ele provavelmente teria rasgado sua garganta anos atrás, e ela provavelmente mereceria isso também. Ela tentara contar a verdade sobre aquela noite ao seu pai, que Fenrir estava protegendo-a, mas seu pai não acreditara em uma palavra. Agora, ela suspeitava que ele tinha acreditado nela, mas ficara tão enfurecido que Fenrir ousara beijá-la, que suas palavras só pioraram as coisas. Qualquer que fosse a razão de seu pai, ele tomara sua decisão, e não libertaria Fenrir enquanto vivesse. Fenrir podia andar livremente entre os outros guerreiros agora,
mas isso era apenas porque seu túmulo, esculpido na rocha da pequena ilhota onde eles passaram aquela única noite abençoada e amaldiçoada, estava mais perto de casa do que esta passagem solitária que estes novos guerreiros deveriam guardar. Finalmente, o enterro terminou e Astrid arrastou-se atrás de seu pai, descendo do planalto varrido pelo vento. Guerreiros na frente e atrás dela, e os olhos de Fenrir perfurando suas costas. Eles não podiam chegar à ilhota rápido o suficiente, onde ela teria que ordenar que ele voltasse ao seu sono, antes que os guerreiros de seu pai colocassem a pedra de cobertura de volta sobre sua prisão. 4. Astrid sabia que esta era a punição de seu pai por ousar favorecer um homem sem a permissão dele, enquanto subia penosamente a praia até a prisão de pedra de Fenrir. Ela não havia beijado outro homem desde aquela noite com Fenrir, e quase desejava não tê-lo beijado. Talvez se ela tivesse se contido, ele ainda poderia ser um homem em vez de um monstro, e o pai não a teria forçado a sacrificar guerreiros para se tornar seu exército de pedra invencível. Ela já sonhara em ser uma donzela guerreira, mas se nunca mais tivesse que arrancar outro coração. Fenrir parou na borda do fosso. Ele ia fazê-la dizer, não é? Em vez de ir voluntariamente, ele ia esperar que ela o comandasse, como o escravo encantado que era. Ele definitivamente se arrependia daquele beijo, todos aqueles anos atrás. Ela só precisava ver o assassinato em seus olhos, para saber que se a maldição algum dia se quebrasse, ela seria seu primeiro alvo. Ela quase podia sentir as garras mortais dele se fechando em volta de sua garganta, apertando até que ela mal pudesse respirar, tão forte que ela não conseguia afastá-lo. Não, espere, essas garras eram reais, pontas afiadas queimando enquanto tiravam sangue, apenas uma gota para dizer que ele falava sério. Como? Fique para trás, ou vou arrancar a garganta dela, Fenrir rosnou, seu aperto se apertando. Se ela não pudesse respirar, não poderia falar, e certamente não poderia ordená-lo a entrar em sua prisão. Solte a garota. A visão de Astrid estava ficando cinza, então ela não podia ter certeza de qual dos guerreiros do pai havia falado. Ela estendeu a mão e sacou sua adaga. Não podia matar Fenrir, mas certamente podia machucá-lo. Esperançosamente o suficiente para fazê-lo soltá-la. Só voltarei para aquele buraco se ela vier comigo, Fenrir rosnou. Enterrada viva? Ela morreria. Mesmo que ele não a cortasse em pedaços primeiro. Traidor. Você jurou que a protegeria. Aquele era o pai. Isso foi antes dela arrancar meu coração. Agora, ela é meu preço. Voltarei para minha prisão, mas apenas se ela vier comigo. Astrid já estava com sua adaga na mão. Ela a angulou de modo que o pegasse na parte baixa da barriga. Ela podia não ser uma guerreira, mas sabia como estripar um peixe. Ela empurrou o punho para trás, até que a lâmina não pudesse ir mais longe, esperando que o sangue fluísse sobre sua mão, mas não havia nada. Em vez disso, a lâmina tilintou na pedra. Pare de lutar contra mim, ele sibilou em seu ouvido. Como se ela fosse obedecê-lo. Seu pai pretende entregá-la à ORM quando você chegar em casa, Fenrir sussurrou. Astrid ficou imóvel. ORM era o meio-irmão bastardo de Nijal, o homem que havia traído Nijal para o pai na noite do ataque. Então o pai havia sido avisado e vitorioso. ORM havia lutado entre os guerreiros do pai desde então, trazendo mulheres em cada ataque. Mulheres que não viviam muito depois de chegarem. Fenrir afrouxou seu aperto em volta da garganta dela, como se sentisse sua súbita cooperação. Astrid engoliu em seco. Eu irei com ele. Não, disse o pai. Minha filha é mortal. Se ela for com você, morrerá. A bruxa apareceu como que por mágica. Vou encantar a garota para que ela sobreviva. Fenrir,
Não soltou Astrid enquanto Mistress Kun marchava para a frente, murmurando algo enquanto untava primeiro seu próprio sangue, depois o de Astrid no colar que Astrid havia herdado de sua mãe. Não o perca, garota, disse a bruxa antes de recuar. Pronto. O feitiço está completo. Quando o homem-lobo acordar novamente, ela também acordará. Astrid teve apenas um momento para suspirar de alívio, antes que os braços de Fenrir a envolvessem firmemente. Então ele saltou para o fosso. Os guerreiros do pai avançaram, jogando baldes de gelo e água sobre eles, e tudo ficou escuro. 5. Me ajude, por favor, não consigo encontrar. A voz dela, em pânico e desesperada. Fenrir não pôde deixar de acordar e querer ajudar. O que você perdeu? Meu colar. Meu colar de lobo, o que pertencia à minha mãe. Fenrir podia ver a escultura de marfim em sua mente, pois a vira no peito de Astrid todos os dias de sua vida. Ele olhou para o buraco cheio d'água, onde haviam dormido. Todo o gelo havia derretido, deve ser um verão particularmente quente este ano. Não que isso importasse para ele, quente ou frio, ele era pedra viva e resistiria. Ele mergulhou. Finalmente ele o encontrou, meio enterrado na areia no fundo do buraco, com apenas alguns fiapos do que costumava ser o cordão trançado que o prendia ao pescoço de Astrid. Ele provavelmente o danificara com suas garras, quando a ameaçara. Encontrei, mas o colar está quebrado. Farei um novo para você. Um que não se quebre tão facilmente, prometeu Fenrir. Ele saltou para fora do buraco, e virou-se para oferecer a escultura a ela. Astrid gritou e tentou se cobrir, mas não antes que ele tivesse visto tudo. Ah, os deuses estavam sorrindo para ele hoje. Relutantemente ele virou as costas. Geralmente guardo uma túnica e uma capa sobressalentes no barco. Provavelmente ficarão grandes demais para você, mas pelo menos será alguma coisa. Afinal, ele tinha pelos para mantê-lo aquecido. Tem um barco? Ah, ela não tinha sua visão noturna. Fenrir encontrou o barco facilmente, mas a capa havia endurecido, como se alguém a tivesse deixado ao sol. Quando ele a tocou, ela se quebrou em pedaços sob sua mão. Felizmente ela havia protegido a túnica, que estava em melhor estado. Ele a estendeu para Astrid. Vista isso, enquanto eu empurro o barco. Quando chegarmos à costa encontrarei roupas adequadas para você, como convém à filha de um Jau. Ele ouviu o farfalhar dela se vestindo, e se apressou para colocar o barco na praia. E se ORM ainda estiver lá, e meu pai ainda quiser que eu me case com ele? Perguntou Astrid. Fenrir sorriu. Então ambos terão que passar por mim antes que possam te tocar. Se você não escolher se casar com o homem, eu prometo, eles não podem te obrigar. Ela subiu no barco. Então me leve para casa, por favor, Fenrir. Eu nunca te agradeci por me salvar daquela cobra marinha viscosa? Sugeriu Fenrir. Eu estava pensando em coisas mais nojentas, mas uma cobra marinha serve. Isso é, quando eu te chamo pedindo ajuda, é isso que você faz? Acorda, empurra o barco e rema até a costa. Fenrir sorriu. Às vezes. Quando o chamado é terrivelmente urgente, como foi da última vez, eu não me incomodo com o barco. Eu nado. Os olhos dela se arregalaram. Mas a água está congelando. Ele desviou o olhar. A maldição me impede de sentir o frio. Ele sabia que ela se sentia culpada por lançá-la, embora não tivesse escolha, mas ele tinha que admitir, tinha suas vantagens. Ele não precisava de comida, água, sono ou ar, e sua pele de pedra viva era impenetrável a lâminas e flechas. Sua forma de lobo era superior à humana, então ele tendia a ficar peludo na maior parte do tempo. As garras eram úteis. Eu queria que o feitiço que a mestra Kun lançou em mim, também afastasse o frio.
E você deveria cuidar melhor do seu barco. Está deixando entrar muita água. Eles não estavam a mais de 100 metros do ilhéu, e Astrid estava certa. Estavam deixando entrar água tão rápido que não chegariam ao continente sem nadar. Você pode tentar tirar a água com alguma coisa? Tudo o que ela tinha eram suas mãos, mas ele tinha que admitir, ela fez o melhor que pôde, embora não fosse suficiente. Ele remou o mais rápido que pôde, mas os remos estavam quase tão frágeis quanto sua capa. Um se quebrou ao meio, e ele podia sentir o outro ameaçando ceder. Vamos ter que nadar, disse ele sombriamente, agarrando Astrid pela cintura enquanto o barco afundava sob a superfície. Os dentes dela já estavam batendo de frio, e estava mais quente abaixo da superfície do que no vento polar, embora não muito. Quando chegaram à praia, os movimentos dela estavam tão lentos que ele estava nadando por ambos. Então seus joelhos tocaram a areia, e ele a pegou nos braços e a carregou até a aldeia. Ou onde a aldeia deveria estar. 6. Astrid acordou envolta nas peles mais quentes. Ela não se lembrava de ter conseguido novas, mas estas eram definitivamente as suas favoritas neste inverno. Ou qualquer que fosse a estação. O que não fazia sentido algum. Era verão, entrando no outono, da última vez que ela se lembrava. Não inverno. Definitivamente uma boa época para caçar e curar novas peles. Só que estas peles estavam se movendo. Astrid se afastou rapidamente, colocando a maior distância possível entre ela e Fenrir, o homem-lobo. Como ela pôde ter dormido nos braços dele, depois que ele a ameaçou? Só agora ela se lembrava do barco afundando e de nadar, mas não tinha lembrança de ter chegado à costa. Ele deve tê-la carregado. Boa tarde. Você dormiu durante a maior parte do dia, mas o sol se porá em breve. Você provavelmente deveria dar uma olhada lá fora antes que a luz se vá, disse Fenrir. Lá fora? Eles não estavam em um edifício. Estavam deitados, sob um barco. Um exatamente igual ao que havia afundado, embora não pudesse ser o mesmo. Provavelmente construído pelo mesmo homem, ela disse a si mesma, enquanto se arrastava para a luz da tarde. Ela reconheceu a praia como a mesma que caminhava todas as manhãs quando era menina, mas o único barco que havia lá agora era aquele sob o qual eles tinham dormido. Talvez os outros tivessem saído para pescar ou saquear. Ainda assim, deveria haver alguém na aldeia. Mulheres, crianças, servos e alguns guerreiros para defendê-los, embora as paredes robustas fizessem a maior parte do trabalho. Paredes que, onde estavam? O forte sempre teve paredes, desde que ela se lembrava. Só que agora, as paredes e tudo dentro delas haviam desaparecido. Onde deveriam estar, havia um campo vazio de ervas daninhas, e ninguém. Astrid cambaleou para a frente. Isso não podia ser. Devia haver algo errado com seus olhos. A bruxa havia tornado o forte invisível, talvez. Ela só precisava dar um passo à frente e tocaria a paliçada, embora não pudesse vê-la, e a ilusão se quebraria. Pois a ilhota na baía estava exatamente onde sempre estivera, e a praia, e os penhascos, e tudo, exceto a aldeia, sua família, e todos e tudo que ela conhecia. 7. Quando o sol se pôs, e era seguro para Fenrir sair do abrigo do barco sem que seu corpo se transformasse em pedra dura e imóvel, ele encontrou Astrid de joelhos, chorando, no local onde deveria estar a casa comprida de Eric. Onde eles estão? Ela implorou, como se pensasse que ele tivesse o poder de fazer um forte inteiro aparecer. Ou desaparecer, como este havia feito. O barco, as coisas dela, os frágeis remos, o estado de sua capa. Fenrir tinha apenas uma resposta, e ela não gostaria dela. Não mais do que ele gostava, embora devesse ser a verdade.
Acho que dormimos por muitos anos. Tempo suficiente para o forte desaparecer, disse Fenrir. Talvez uma tempestade forte o tenha destruído, ou seu pai tenha encontrado um lugar melhor para construir um forte mais resistente, ou... Astrid era filha de um Jarl. Ela não se esquivava da verdade. Ou o próximo ataque foi bem sucedido. Mas se eles foram atacados, por que não pediram a sua ajuda? Ou me acordaram? Eu poderia ter convocado você e os outros, um exército inteiro de guerreiros para defender o forte. Talvez. Não saberemos a menos que encontremos alguém a quem possamos perguntar, disse Fenrir. Só que não havia ninguém aqui, ninguém por quilômetros. Nem mesmo o cheiro de alguém, por mais distante que fosse. Precisamos encontrar alguém e arranjar algumas roupas para você. Precisamos ir até o desfiladeiro para ver se os outros protetores ainda estão onde os enterramos, e acordá-los, insistiu Astrid. Não vamos a lugar nenhum até que você tenha roupas e botas, disse Fenrir. Vamos em direção ao rio, até encontrarmos uma cabana. Então, quando você estiver vestida adequadamente para uma caminhada até o alto do desfiladeiro, iremos procurar esses seus guerreiros, se você quiser. Embora eu lhe prometa que sou mais do que páreo, para uma dúzia de guerreiros. Talvez até uma centena, com toda a proteção que tenho da maldição. Ela engoliu em seco. Sinto muito. Eu nunca deveria ter contado ao meu pai sobre nosso beijo. Ou como fomos até a ilha. Tentei dizer a ele que você estava me protegendo, mas ele não acreditou em mim. Isso não importa agora. O que importa é que estamos vivos, e que eu encontre uma maneira de manter você assim. Podemos ter dormido por anos e a vila pode ter se mudado, mas uma coisa não mudou: enquanto eu viver, existo para proteger você e vou fazê-lo. Obrigada, Fenrir. Ela se levantou limpando os joelhos. Mostre o caminho para quaisquer sinais de civilização que você conseguir encontrar. 8. Eles caminharam metade da noite antes de Fenrir captar o fraco cheiro de pessoas, e mais tempo ainda até encontrarem a cabana que era a fonte dele. Sem luzes, sem fumaça, sem fogo. E as mais notáveis folhas de vidro encaixadas nas paredes, para que se pudesse ver para fora, ou para dentro, como era o caso de Fenrir e Astrid. Parecia uma pena quebrar uma, mas... bem feito para eles por deixarem a cabana desprotegida quando há saqueadores por aí, disse Fenrir ao socar o que acabou sendo 2 folhas do fino vidro transparente. Ele ajudou Astrid a passar pela janela, antes de fechar as persianas atrás de si. Por instinto, ele queria acender uma fogueira ou pelo menos uma vela, mas a luz do amanhecer vazava pelas frestas das persianas, clara o suficiente para enxergar. Eles haviam chegado ao abrigo bem a tempo. Astrid cambaleou até a cama e deslizou para debaixo das cobertas. Era tão macia e quente quanto a cama em que ela dormia na casa comunal de seu pai. Fenrir suspirou aliviado. Pelo menos ele não havia falhado em seus deveres como protetor dela hoje. Enquanto ela dormia, pois ele não precisava fazê-lo, ele vagou pela cabana, fazendo um inventário de tudo que pudessem usar para a jornada até o Passo Alto, onde os outros homens amaldiçoados estavam enterrados. Havia inúmeras janelas de vidro e outras folhas de vidro, cujos usos ele não conseguia discernir. Várias estavam fixadas nas paredes, mas tudo o que ele podia ver através delas era escuridão. Muito estranho. Outras folhas eram revestidas com o que parecia ser prata, e ele podia ver claramente seu reflexo nelas. Pelos deuses, não era de admirar que ele aterrorizasse as pessoas. Bem, todos exceto Astrid, que não temia nada. Ele era o maior lobo que já tinha visto, com mandíbulas que se abriam o suficiente para morder a coxa de um homem em 2. Seu pelo estava coberto de sal do mar. Ele encontrou uma escova e começou a remediar isso, antes de deixá-la de lado para Astrid usar em seu próprio cabelo quando acordasse.
Ele encontrou estranhas garrafas transparentes cheias de água, embora tivesse que morder as tampas antes de poder prová-la e confirmar que eram frescas o suficiente para beber. Ele deixou estas também para Astrid. Atrás de um par de portas de vidro prateado, ele encontrou um pequeno quarto cheio de roupas, todas penduradas em fileiras organizadas, como peixes secando. Muitas túnicas, vestidos e camisas para Astrid escolher, embora não houvesse um manto à vista. Havia cobertores suficientes para que ele pudesse fazer mantos para ambos, então não se preocupou. Especialmente quando encontrou não um par, mas uma dúzia de pares de botas, além de sapatilhas mais delicadas. A cozinha o deixou perplexo. Era onde ele havia encontrado a água e algumas caixas com imagens de comida na frente, mas estava principalmente cheia de coisas estranhas e brilhantes. Havia mais vidro aqui do que no resto da casa combinado, incluindo uma das telas de vidro preto. Foi em um baú prateado vertical que ele encontrou comida que reconheceu, embora a porta parecesse querer se fechar sozinha toda vez que ele a abria. Este baú tinha sua própria luz dentro, iluminando um pote de vidro com peixe em conserva e vários tipos de vegetais também. O suficiente para alimentar Astrid por vários dias. Mas, se ela pudesse comer algumas das coisas nas caixas com as imagens. Melhor de tudo, ele encontrou uma caixa de colares e escolheu uma corrente de ouro para passar pelo amuleto de lobo de marfim dela. Enquanto um cordão trançado poderia desfiar e perecer, o ouro permaneceria sem mancha. Ele o guardou no bolso da jaqueta que havia reivindicado para si. Ele o daria a ela mais tarde, quando ela acordasse. Ele se acomodou em uma das enormes cadeiras acolchoadas, e pela primeira vez desde aquela noite fatídica, fez a única coisa que havia jurado querer, guardar e protegê-la. Mas enquanto a observava dormir, ele queria mais. Outro beijo, a sensação do corpo dela pressionado contra o seu, seus membros entrelaçados enquanto ela gemia seu nome, cada vez mais alto até. Fenrir fechou os olhos. Ele não ousava se juntar a ela na cama, embora cada fibra de seu ser implorasse por isso. Ele havia jurado ser seu protetor, e é isso que faria, protegê-la. Até mesmo de seus próprios desejos sombrios. 9. Fenrir tinha que admitir que Astrid ficava muito mais bonita nas roupas roubadas do que jamais ficara em sua túnica de couro. Ela escolhera um vestido vermelho de lã que se ajustava às suas curvas nos lugares certos, terminando numa saia tão curta que ele a teria chamado de túnica, se não fosse claramente um traje feminino. Por baixo ela usava leggings, finamente tecidas, em sua maior parte cobertas por botas de couro que chegavam aos joelhos. Por cima de tudo, ela jogara uma manta azul meia-noite, salpicada de estrelas, presa por um alfinete de capa afiado como uma navalha, que poderia servir como arma se fossem atacados. Observá-la escovando e trançando o cabelo provocava sensações alarmantes em suas partes baixas. Sensações que o fizeram cobrir o colo com sua capa improvisada, para esconder a evidência. Qualquer homem teria sorte de tê-la, e ele tinha sorte de ser seu protetor. Toda vez que seus pensamentos vagavam para o reino dos sonhos, onde ela poderia torná-lo mais do que apenas seu protetor, ele tinha que se lembrar de como era sortudo com as coisas do jeito que estavam. Eles encheram uma bolsa com comida e água, que ele insistiu em carregar, mesmo que não fosse consumir nada, e partiram pela trilha de carroças que se afastava da cabana. Ele não vira nem cavalo nem carroça na cabana, mas as marcas de rodas confirmavam a existência de uma carroça, mesmo que não houvesse pegadas de cascos à vista. Talvez a chuva as tivesse apagado, de modo que apenas os sulcos das rodas permaneceram. Eles seguiram as marcas de carroça, até que terminaram em algo mais estranho do que qualquer coisa que já tivessem visto, uma estrada de pedra. Você já viu algo assim? Perguntou Fenrir. Astrid balançou a cabeça, mas parecia pensativa. Há histórias sobre invasores do sul que construíram estradas de pedra como esta há muito tempo.
Mas nunca ouvi falar que os invasores chegaram tão ao norte, ou que ainda estivessem invadindo. As histórias que ouvi dizem que alguns do nosso povo seguiram os invasores até sua terra natal e os conquistaram, tomando suas terras para si. Talvez eles tenham voltado e trazido as estradas de pedra com eles. Ela não sabia quanto trabalho era necessário para fazer um piso de pedra, muito menos uma estrada inteira, ou uma tão lisa quanto esta. O número de homens e materiais, e o tempo que levaria para construir tal estrada, uma que se estendia até onde a vista alcançava em todas as direções, isso era uma maravilha como nunca vira antes. Quanto tempo eles devem ter dormido para que tal coisa fosse feita? 1 século pelo menos. Talvez mais. Olhe Fenrir, há luzes. Ele seguiu o dedo apontado dela. De fato havia luzes, ficando maiores a cada momento, até se tornarem tão grandes e ofuscantes, que ele mal podia ver a sombra imensa por trás delas. Um monstro do tamanho de uma casa longa, movendo-se tão rápido que ele mal podia acreditar. E Astrid estava diretamente em seu caminho. Fenrir gritou um aviso, implorando para que ela saísse da estrada, mas talvez ela não o tenha ouvido por causa do rugido da besta enquanto avançava. Fenrir não pensou, correu para a estrada, seu único pensamento era empurrar Astrid para fora do caminho da besta. Mas ele foi muito lento. O monstro colidiu com eles, lançando-os pelos ares, até que caíram no chão e tudo ficou escuro. 10. Fenrir havia lutado em muitas batalhas, desde o dia em que fora amaldiçoado para sua forma atual, mas esta era a primeira vez que ele realmente sentia dor depois de uma. Fosse o que fosse aquele monstro, era mais do que um adversário à sua altura. Felizmente, quando abriu os olhos, o monstro não estava em lugar algum. Ele começou a suspirar de alívio, apenas para perceber que também não conseguia ver Astrid em parte alguma. Será que o monstro a havia levado? A fúria cresceu em seu peito. Se fosse esse o caso, ele o caçaria até os confins da terra e o faria devolvê-la. Se tivesse que matar a fera no processo, que assim fosse. Ele seguiria a estrada até encontrar seu covil e... O luar cintilou sobre uma capa azul meia-noite, caída em um monte amassado à beira da estrada. Fenrir voou para o lado dela, virando-a para que pudesse ver seu rosto. Pesada e inerte, como se estivesse dormindo, com um filete de sangue escorrendo pelo canto da boca. Astrid! Saiu como um sussurro a princípio, então ele repetiu o nome dela cada vez mais alto, até que estava sacudindo seus ombros com força, fazendo sua cabeça balançar de um lado para o outro, mas ela ainda não acordava. Só então ele pensou em sentir suas batidas cardíacas. Mas tudo o que encontrou foi silêncio. Nenhuma batida, nenhuma respiração. O monstro havia matado Astrid, enquanto ele, seu protetor, havia falhado em mantê-la segura. 11. Ela era tão pequena e leve em seus braços, enquanto suas patas batiam devorando as milhas até o mar. Ele havia falhado em protegê-la em vida, mas garantiria que ela recebesse o funeral que uma filha de Jal merecia, no que poderia ser o último dos barcos de Eric. Um barco que havia tentado e falhado em afogá-la a levaria para Valhalla, para se juntar aos outros guerreiros de seu pai. Um lugar que ele nunca veria, nem mereceria. Ele deitou o corpo quebrado dela na areia, limpando aquele filete revelador de sangue, com a ponta de sua capa. Então ele arrastou o barco até ela. Ela merecia ser sepultada com armas e flores, junto com todos os seus pertences terrenos, mas todos esses haviam desaparecido, junto com o forte de seu pai. Então, ele esvaziou a bolsa que havia pegado da cabana. 3 facas, algumas garrafas de água e muita comida que ela nunca mais precisaria. Mesmo enquanto a colocava no barco e arrumava suas coisas ao seu redor, ele sabia que não era o suficiente. Flores ele poderia encontrar.
Poderia ser o final do verão, a julgar pela falta de gelo no chão, mas ainda haveria flores, ele tinha certeza disso. Seus passos o levaram aos jardins do forte, onde ele havia cultivado e colhido vegetais e ervas com os outros escravos. O forte poderia ter sumido, mas algumas das plantas permaneciam, incluindo as ervas daninhas teimosas que ele havia arrancado todos os anos, mas que haviam crescido novamente para desafiá-lo. Ele colheu todas as flores que pôde encontrar, até que a bolsa ficasse cheia. Só então ele ousou se aproximar dela novamente. Ela jazia no fundo do barco como se estivesse apenas dormindo, envolta na capa estrelada. Ele puxou a trança dela para a frente, enrolando-a sobre seu coração, onde colocou um ramalhete de dedaleiras. Então começou a espalhar o resto das flores, até que ela parecesse estar deitada em um prado de verão, sobre um tapete de flores. Linda como sempre. Quase como se ela ainda vivesse e respirasse, embora ele soubesse que não. Finalmente ele terminou. Não tinha mais nada para dar a ela, além de um enterro adequado. Verdadeiramente, ela merecia ir para o túmulo com o corpo dele aos seus pés, por tê-la falhado, mas nenhuma lâmina poderia perfurar sua pele de pedra. Seu castigo era continuar vivendo sem ela. Oh, os deuses certamente estavam rindo dele agora, por ousar sonhar que um dia poderia merecê-la. Ele arrastaria o barco para a baía, nadando com ele para que pudesse alcançar águas profundas antes de afundar, levando sua preciosa carga para as profundezas. Talvez, se tivesse sorte, a maldição pudesse se quebrar quando Astrid partisse para Valhalla, tornando-o mais uma vez, nada além de um homem mortal. Um que poderia se afogar nas correntes lá fora, na baía. Ele só podia esperar. Pois o que ele tinha para viver sem Astrid? Era mais provável que um homem fosse dominado pelas correntes do que um lobo, então, um homem ele seria. Pela primeira vez desde que acordara neste tempo, Fenrir mudou de lobo para homem. Se ele fosse apenas um homem, era fraco, e pegaria uma coisa para si. Algo que ele não ousara esperar, nem uma vez desde que fora amaldiçoado. Mas se estes fossem seus últimos momentos, antes de estar condenado a passar a eternidade em Helen, ele roubaria uma última coisa. Ele caiu de joelhos ao lado do barco, inclinou-se sobre a borda, e pressionou seus lábios aos de Astrid em um último beijo amaldiçoado. 12. Tudo doía, como se ela tivesse estado em uma luta que Astrid não conseguia lembrar. Uma luta que ela definitivamente não tinha vencido, pois Valhalla certamente não doeria tanto. Nem seria tão escuro. Helen talvez. Até que ela sentiu os lábios de Fenrir nos dela, pois não poderiam pertencer a mais ninguém. Nem Helen nem Valhalla, então ela ainda vivia em Midgard. Os olhos de Astrid se abriram lentamente. Era Fenrir sem dúvida, como um homem e não um lobo. Como? Mas quando seus lábios tomaram os dela, ela parou de se importar ou questionar qualquer coisa, exceto o quão bom era estar nos braços de Fenrir novamente, e o quanto mais ela queria dele. Com seu pai e a aldeia desaparecidos, ele era tudo o que lhe restava. Seria errado querer mais? O corpo dele era duro e pesado sobre o dela, mas não mais do que ela podia suportar. Suas mãos estavam quentes enquanto acariciavam sua barriga, até alcançar seus seios por baixo do vestido. Sim, ela sussurrou quando uma mão deslizou para baixo. Sim. Suas garras rasgaram suas calças, então o ar frio beijou o topo de suas coxas e as partes entre elas. Antes que dedos quentes a acariciassem ali também. Sim, sim, ela gemeu abrindo-se completamente para ele. O calor dele queimou quando ele entrou nela, antes de incendiar seu interior também, da melhor maneira possível. Repetidamente ele mergulhou nela, enquanto ela arqueava as costas para encontrá-lo, estocada por estocada. O prazer veio em uma onda para a qual ela não estava preparada,
gritando o nome dele, enquanto Fenrir lhe dava tudo o que ela poderia ter desejado. Quando seu corpo parou de tremer, ela olhou para ele, lágrimas de alegria embaçando sua visão. Obrigada. Isso foi, eu nunca imaginei. E ainda assim, eu poderia fazer isso a noite toda. Ela sentiu suas bochechas queimarem ao admitir tal coisa. Os olhos dele estavam arregalados enquanto a encarava de volta, como se não pudesse acreditar em sua audácia também. Ou assim ela pensou. Você está viva. Pensei que estivesse morta. Eu ia, um funeral apropriado com um barco e flores e armas. Ele gesticulou ao longo dos lados dela. Só agora ela viu as flores e as coisas que eles tinham tirado da cabana. Junto com 3 facas que ele deve ter escondido dela, que ele também tinha pegado, pois não as carregava no ilhéu. Como você pôde pensar que eu estava morta? Eu só estava inconsciente, disse Astrid lutando para se levantar. Ela não tinha nenhum desejo de ficar deitada neste barco funerário, nem mais um momento. Seu coração não batia mais, e você não respirava. Seu pescoço estava quebrado. Eu senti enquanto te carregava, disse Fenrir. A mão de Astrid foi até seu pescoço, mas ele parecia normal para ela. Seu batimento cardíaco era rápido sob seus dedos e sua respiração, bem, ela ainda estava ofegante por causa do ato de amor. Definitivamente respirando. Talvez o feitiço da Mistress Kun, ela começou. Ela disse quando me encantou, que eu sobreviveria. O que quer que ela tenha feito comigo, me impede de morrer. Eu sou como você. Fenrir balançou a cabeça. Não, você não é um lobo e não tem pele de pedra. Você ainda precisa de comida, água e sono, e embora seu coração possa ter parado de bater, ele bate novamente. Enquanto eu não tenho coração, pois você o cortou e o substituiu por pedra. Agora ela não conseguia impedir as lágrimas de cair. Sinto muito, Fenrir. Meu pai teria te matado, se eu não fizesse o que a bruxa queria. Eu pensei, eu esperava. Ele a acalmou. Eu não te culpo por nada disso. Sou seu protetor, e me sinto honrado em sê-lo. Astrid balançou a cabeça. Meu protetor talvez, mas você é mais do que isso agora. O que acabamos de fazer, eu faria repetidamente todas as noites pelo tempo que vivermos. Fenrir olhou para o céu. Mas a noite logo terminará, e se eu não encontrar abrigo, o sol me transformará em pedra, e então não serei de nenhuma utilidade para você. Juntos, eles recolheram os suprimentos, antes de Fenrir jogar sua capa sobre sua nudez, e correram todo o caminho até a cabana. A janela ainda estava quebrada, e não havia ninguém em casa, então quando Astrid desabou na cama, ela puxou Fenrir para seu lado. Antes que ela recuperasse o fôlego, ela o beijou novamente, e desta vez, seu ato de amor durou horas. 13. Por uma semana, eles passaram a lua de mel na cabana, até que Astrid conhecesse cada centímetro do corpo de Fenrir, quase tão bem quanto ele conhecia o dela. Ele se transformava de homem em lobo e de volta a homem, ao seu comando, e finalmente se lembrou de devolver o colar a ela, com a nova corrente de ouro. Mas uma vez passada a semana, sua determinação se fortaleceu, e eles partiram novamente para o alto passo, mais decididos do que nunca, a encontrar os outros guerreiros que ela havia amaldiçoado, para que pudesse perguntar-lhes o que havia acontecido com sua aldeia. Desta vez, eles carregavam uma tenda que haviam feito com materiais encontrados na cabana, cobertores grossos o suficiente para bloquear tanto a luz do sol quanto o frio, e cordas resistentes o bastante para manter a tenda ancorada mesmo quando seus momentos de paixão ameaçavam sacudir toda a estrutura, soltando-a de suas amarras e caindo sobre suas cabeças. Não que isso pudesse detê-los, uma vez que tivessem começado. Uma noite, quando se aproximavam do passo, uma luz brilhante apareceu no céu, muito parecida com a que o monstro possuía quando quase matou Astrid.
Logo um som rugindo tão alto quanto do primeiro monstro os alcançou. Fenrir agarrou Astrid e correu para fora do caminho da criatura, buscando abrigo em uma fenda entre várias rochas. A criatura, ou o que quer que fosse, voou pelo céu, passando por eles como se não os tivesse visto. Aquilo é um dragão? Perguntou Astrid, apertando os olhos para a fera. Fenrir deu de ombros. Nunca vi um dragão, então não saberia dizer. Mas seja lá o que fosse, tinha uma espécie de roda giratória no topo do corpo, e era isso que fazia todo aquele barulho. A fera na estrada não tinha uma coisa dessas, tinha. Ele balançou a cabeça. Não. Mas seu corpo era maior que o do monstro voador, embora ambos tivessem luzes ofuscantemente brilhantes. Talvez esses monstros sejam a razão pela qual a aldeia desapareceu. Se nem você pôde lutar contra eles. Em uma luta justa eu poderia, disse Fenrir, olhando furiosamente para a criatura voadora. Se ele fosse um homem normal, Astrid poderia ter rido de tal bravata, mas ele sobrevivera à batalha com a primeira fera, quando ela não tinha. Talvez Fenrir fosse páreo para ela. Especialmente com mais 3 guerreiros encantados para lutar ao seu lado. Astrid quase não reconheceu a entrada do paço, pois não havia nada de neve ou gelo no chão. Na verdade, até mesmo grama estava crescendo onde antes não havia nada além de terra congelada, pelo que seu povo podia lembrar. Eles deveriam estar aqui, disse ela, olhando para os 3 buracos no chão, regulares demais para serem outra coisa além de túmulos. Onde eles estão? Você é a especialista em guerreiros encantados, não eu. Eu só aconteço de ser um deles, disse Fenrir. Ele estava certo, é claro. Desenterrar corpos não era como esses guerreiros eram convocados para a batalha. Não, ela realmente tinha que chamá-los. Era por isso que ela se lembrava de seus nomes. Thor, Loki e Odin. Venham em meu auxílio, pois preciso de vocês. Thor, Loki e Odin, acordem e preparem-se para a batalha, pois preciso de sua ajuda. Thor, Loki e Odin, levantem-se, pois eu os convoco. 3 vezes ela chamou, sua voz se elevando a um grito na terceira tentativa, mas conforme seus tons ressonantes se desvaneciam, ainda havia apenas os 2 deles na planície na entrada do paço. Ei vocês! O que estão fazendo aqui? Este é um sítio arqueológico protegido. Saiam daí agora mesmo antes que danifiquem algo, ou pior, contaminem o local. A voz irritada pertencia a um homem alto e corpulento, com 2 peças de vidro fixadas em uma armação diante de seus olhos. Astrid nunca tinha visto nada parecido. Você entende o que ele está dizendo? Perguntou Fenrir. Astrid balançou a cabeça. O homem estranho agitava os braços, como se tentasse espantar galinhas da horta. Acho que ele quer que saiamos, disse Fenrir. E ir para onde? É aqui que os corpos foram enterrados. É aqui que encontraremos respostas. Em nenhum outro lugar. Não vou sair até descobrir o que aconteceu com minha aldeia. Astrid plantou os pés e cruzou os braços sobre o peito. Onde estão os homens que você encontrou aqui? Ela exigiu. Só encontramos um homem, e enviamos seu corpo para os laboratórios de pesquisa da universidade, de volta à cidade, disse o homem. Vocês têm que sair. Este é um local protegido. Talvez uma das maiores descobertas da década. Apenas arqueólogos. Ele bateu no próprio peito, então fez mais gestos de espantar. Não vamos sair até que eu tenha algumas respostas. Esses arqueólogos, ou seja lá o que forem, não têm ideia do que estão lidando, disse Astrid. Ela se virou para Fenrir. Certo? Ele apertou sua mão. Certo. Permaneceremos juntos, não importa o que aconteça. Isso foi Fenrir. Um romance de gárgula protetora. Um conto da série Coração de Gelo. Escrito por Demelza Calton.